Bom, vamos gravar aqui como fazer para instalar o NVDA no computador, tá? O foco não mudou. Tente para navegar no ESC para sair. Complementos atualizados. Reinicie o NVDA para ativar as alterações. Seta padrão. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. Esse NVDA que a gente vai instalar aqui é uma cópia portátil, já é uma cópia toda personalizada, tá? E vamos simular como se esse NVDA portátil estivesse num HD, tá bom? Então, você recebeu do professor lá no HD, por exemplo, tá bom? No HD ou num pendrive, né? Qualquer dispositivo cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. Bom, espero que a imagem esteja aparecendo na tela, né? A gravação de som não está uma maravilha, porque a qualidade aqui dos equipamentos não é muito boa, nem da sala, mas acho que vai dar para a gente se virar. Então, primeira coisa aqui, se você não tem o NVDA já instalado nessa máquina, você vai poder começar o processo usando o narrador. Seta padrão, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda. Então, para ligar o narrador aí no seu computador, você vai pressionar Ctrl, iniciar, Enter. Então, pressiona o Ctrl, pressiona o iniciar, mantém as duas teclas presas, dá um toquinho no Enter e solta as duas, tá bom? O narrador vai começar a falar. Ele vai abrir umas telinhas de apresentação, tá? Não precisa fechar essas telinhas de apresentação não, tá? Pode deixar elas abertas e continuar mexendo no computador que vai dar certo. Outra coisa, eu vou falar aqui, vou tentar sempre falar usando o teclado e o mouse. Porque se for alguém que for ajudar você a instalar o NVDA aí e estiver usando o mouse, tá? Algumas vezes eu posso cometer alguma bola, tá? Porque eu sou cego total, então... Coisa também é que eu vou tentar passar vários cenários, tá? Então, por quê? Porque o cenário aqui da minha máquina eu sei que é meio específico, já está toda configurada do jeito que eu gosto, na questão de acessibilidade. Então, na sua pode estar ligeiramente diferente, tá? Vamos lá? Então, a primeira coisa aí, lembra? Se não tem nada em um leitor de telas, pode habilitar ele com Ctrl, iniciar, Enter. A próxima coisa que você vai fazer, você vai abrir o explorador de arquivos ou o meu computador. Onde que ele fica? Ele fica lá no desktop, tá? Se ele não tiver no desktop, ele está ali na barra de tarefas. Mas se você não encontrar em nenhum desses lugares ou não tiver muito customizado aí de como abrir o explorador de arquivos aí usando o mouse, você pode fazer usando o teclado, tá? Que é como eu geralmente faço. Então, uma maneira é você pressionar o menu iniciar, ele vai abrir o menu iniciar, daí você digita este computador. Quando você começar a digitar EST, ele já vai sugerir este computador, tá? É só dar um Enter ou clicar com o mouse, que ele, em cima da sugestão dele, né? Que ele abre. Ou então eu vou pressionar aqui um atalho de teclado que ele já vai abrir já direto, tá? Esse atalho de teclado é iniciar E de elefante. Então pressiona o iniciar, fica com o iniciar preso, dá um toquinho na letra E e solta as duas. Então vamos lá, iniciar E. Janela este computador explorador de arquivos. Este computador explorador de arquivos. Janela este computador explorador de arquivos pronta para interação. Controle painel este computador explorador de arquivos. Janela maximizada. Ampliação 175%. Dentro de caixa de diálogo, área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo, este computador explorador de arquivos. Aparência de este computador explorador de arquivos. Explorador de arquivos. Formato retangular. Centro. Fundo neutro. Borda amarelado. Contraste 2,0. Muito ruim. Fundo amarelado. Itens à esquerda. Não botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. Janela, este computador explorador de arquivos. Painel 1 na parte superior, painel. Este computador na parte esquerda, painel.
Painel 3 na parte centro. Painel. Indexação de arquivos ativa. OneDrive sincronizando arquivos. OneDrive sincronizando arquivos. 9 janelas abertas recentemente. Nova notificação. Pesquisar. Iniciar. Host de experiência do Windows Shell. Papa pro host. Este computador explorador de arquivos. OBS 32.0.2. Perfil. Sem nome. Cenas. Sem nome. WhatsApp Lettering. 2. WhatsApp. Mais duas outras. Este computador explorador de arquivos. Seleção Ctrl. Pastas grupo expandido. 3 hábitos não selecionado de 9. Use as setas para mover ao item seguinte ou anterior desta lista. Controle item da lista 3 hábitos. Janela restaurada. Ampliação 175%. Dentro de painel. Dentro de painel do Explorer. Dentro de painel de layout de pastas. Dentro de painel modo de exibição de pasta do Shell. Dentro de lista modo de exibição de itens. Dentro de grupo pastas. 3 hábitos. Enfoque na lista. Pode ativar. Selecionado. Aparência de 3 hábitos. Formato retangular horizontal. Centro. Fundo muito claro. Borda azul esverdeado. Contraste 1,0. Muito ruim. Fundo azul esverdeado. Pastas. Grupo 1 de 1. Item 2 de 8. Este computador explorador de arquivos. Este computador explorador de arquivos. Explorador de arquivos. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. O foco não mudou. Tente Tab para navegar no ESC para sair. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. Bom, daí aqui quando ele abre aqui o este computador, ele abre nessa janelinha aqui, que quem está enxergando já está vendo, tá? Mas eu vou falar para vocês, já com algumas sugestões de pasta, documentos, músicas, e lá no final da lista você vai ter aqui o seu pendrive, tá? Vamos abordar alguns cenários. Então, gente, ó, essa tela aqui do este computador povoado aqui do jeito que tá, do jeito que eu falei, é normal no Windows 10. Se você estiver usando uma visualização chamada este computador, lá nas opções de pasta você encontra essa configuração. Eu não vou mostrar ela porque não é o intuito tanto aqui desse vídeo, tá? Ou você encontra no Windows 11 também, só que no Windows 11 você tem que ter rodado dois arquivinhos do Regedit, tá? Aí quem não tiver depois me fala que eu mando para você deixar essa pastinha nessa visualização. Porque o padrão do Windows 11 e agora eu acho que o padrão do Windows 10 também é quando você pressiona iniciar ele vai mostrar aqui uma janelinha chamada início. E daí vai ter um monte de arquivos, um monte de pastas, tudo meio misturado, tá? Com um pouco de sorte, se você navegando nessa pastinha com as setinhas, você vai encontrar o pendrive também, tá? Mas eu prefiro usar essa visualização aqui que eu estou mostrando. Mas vamos lá, ó. Abri aqui o este computador, então com iniciar também, mesmo que ele esteja com a visualização limpa do jeito que está aqui, pode ser que ele não esteja mostrando um item embaixo do outro. Pode ser que ele esteja com itens para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Como que eu sei isso? Porque se você der uma setinha para baixo, em vez de ele mudar para o item 2 de tantos aqui na lista, ele vai mudar para o item, sei lá, 5 de tantos. Daí eu não estou com padrão em lista. Eu prefiro organizar o computador no padrão de lista para ficar mais fácil. Para organizar no padrão de lista, você pode pressionar aí o atalho no teclado Ctrl Shift 6. O 6 ali em cima das letras. Pressiona o Ctrl, pressiona o Shift, fica com as duas pressionadas, dá um toquinho no 6 ali em cima das letras e solta as 3 teclas. Tá? Ele vai colocar aí os seus arquivos no padrão de detalhes, que é a lista, tá? Vai ficar em lista um debaixo do outro. Então você viu que tem um monte de cenário? Tá? Então vamos lá, no melhor vamos tentar abordar algum deles. Se tiver lá no padrão de início, tenta achar com as setinhas para cima e para baixo um grupo que chama discos ou algo desse tipo e vê se você encontra lá o seu pendrive, indo com a setinha para a direita, para a esquerda. Não encontrou? Tenta deixar no padrão de detalhes, Ctrl Shift 6. Eu não me lembro bem se essa tela do início deixa eu colocar nesse padrão, mas tenta.
Se você conseguir, caminha com as setinhas para cima e para baixo e vê se você acha lá o seu pendrive. Não encontrou o pendrive? Calma, não entre em desespero. Aí você tem outra chance. Você vai fazer isso aqui, ó. Então aperta o iniciarei. Aí tem para quem enxerga, tem uma árvorezinha, se eu não me engano, uma árvore de passas que fica aqui do lado esquerdo da tela. Eu, para chegar nessa árvore, eu vou dar um Shift Tab, ó. Árvore, nível 1S, computador expandido 15 de 16. Use a seta acima e baixo para selecionar os itens. Use a seta esquerda para recolher e a direita para expandir. Este computador, enfoque na árvore. Controle este computador, janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de controle, formato retangular horizontal, meia esquerda, fundo neutro, borda azul esverdeado, contraste 1,1, muito ruim, fundo neutro. Dentro de painel do Explorer, dentro de painel de layout de pastas, dentro de painel controlar host, dentro de controle. No botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda. Controle da árvore de namespace, painel de navegação, janela painel de navegação. O foco não mudou. Tente Tab para navegar ou ESC para sair. No botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda. Notificação de WhatsApp Veda, Pessoal, boa tarde. A promoção para compra de camisetas da Laramar com desconto vai só até amanhã. Aproveite essa oportunidade. Entrada de texto. Aproveite essa oportunidade. Daí aqui tem uma lista aqui de pastas, tá? Deixa eu tentar aqui com a seta para baixo. Deixa eu ver o que eu vejo aqui. Vamos ver se tem um chamado meu computador. Nível 2 disco local C. Recolhido 1. Nível 1 rede recolhido 16 de 16. Nível 2 disco local C. Nível 1 S computador expandido 15 de 16. Ó, daí o que você vai fazer? Nessa listinha, você vai caminhar com as setinhas para cima e para baixo ou com a letra E até você achar esse item, este computador. Veja que quando ele fala este computador, ó, nível 1 S computador expandido 15 de 16. Ele fala expandido. Se no seu ele não falar expandido, você dá uma setinha para a direita. Daí você vai com a seta para baixo e vê se você acha o seu pendrive, tá bom? Este computador explorador de arquivos. Eu vou aqui na minha listinha aqui padrão aqui do jeito que eu estava indo. Se você achar o seu pendrive, você dá um Enter, tá? Recompensas por descoberta de brechas no macOS. Você dá um Enter e depois dá um Tab para cair na lista de tudo que tem dentro do pendrive. Eu, para não perder muito o fio da meada, então a gente já abordou aqui. Se tiver no padrão de início, se tiver no padrão aqui do eixo com o eixo computador estando aparecendo aqui na árvorezinha agora lateral. Se você tiver nesse padrão que eu estou usando aqui, quando você aperta o iniciar ele, mas ele tiver no padrão de grade, que com as setinhas para cima e para baixo você vai estar pulando os itens, você vai apertar aquele Ctrl Shift 6 como eu falei, tá? Estando tudo bonitinho, do jeito que eu estou mostrando aqui, você apertou iniciar E, você pode ir com as setinhas para baixo, que você vai achar aqui o seu disco local. O seu disco local não, o seu pendrive, tá? Outra coisa, como é que eu vou saber que eu estou no meu pendrive? Quem é o meu pendrive? Bom, também, né, infelizmente, tem um monte de variáveis, tá? Os pendrives, geralmente, quando ele é de marca conhecida, ele vai ter a marca do seu pendrive. Então vai aparecer lá, sei lá, Kingston, vai aparecer, sei lá, Multilaser, vai aparecer SanDisk, ou sei lá, ou qualquer Kodak, ou qualquer outra marca, tá? Agora, se o pendrive geralmente for uma marca mais genérica, pode ser que ele apareça lá como disco removível, tá? Ou também tem outra coisa, se você renomeou o seu pendrive, mesmo que não tenha sido você quem renomeou, mas outra pessoa renomeou o seu pendrive, ele vai aparecer com o nome daquele nome que a pessoa colocou. Então, sei lá, se ela colocou lá arquivos do Fernando, vai aparecer arquivos do Fernando, tá? Bom, beleza. Pressionou iniciar E, abrir o explorador de arquivos, se estiver nessa visualização bonitinha, vai descendo para a seta que você vai achar o seu pendrive, ó. Dispositivos com armazenamento removível, grupo expandido. Pastas, grupo expandido. 3 biotics não selecionado 1 de 9. Downloads 2 de 9. Músicas 3 de 9. Vídeos 4 de 9. Área de trabalho 5 de 9. Documentos 6 de 9. Imagens 7 de 9. Unidades de disco rígido, grupo expandido. Unidades de disco rígido, disco local, C. 8 de 9. Use as setas. Dispositivos com armazenamento removível, grupo expandido. Dispositivos com armazenamento. Unidade de DVDRW, D. 9 de 9. Dispositivos com armazenamento. Unidades de disco rígido, grupo expandido. Disco local, C.
8 de 9. Use as setas para mover ao item seguinte ou anterior desta lista. Disco local, C. Enfoque na lista. Controle item da lista disco local, C. Janela restaurada, ampliação 175%. Aparência de disco local, C. Formato retangular horizontal, centro, fundo muito claro, borda azulado, contraste 1,6, muito ruim, fundo azulado. Dentro de painel, painel do Explorer, dentro de painel de layout de pastas, dentro de painel modo de exibição de pasta do Shell, dentro de lista modo de exibição de itens, dentro de grupo unidades de disco rígido, unidades de disco rígido, grupo 2 de 3, item 2 de 2, um botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda, disco local, C. Espaço livre, 118 GB tamanho total, 222 GB dica de ferramenta, um botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda, o foco não mudou. Tente Tab para navegar ou ESC para sair. Então, aqui você iria com as setinhas para baixo, se passou, pode voltar com a setinha para cima até você localizar aqui o seu pendrive. Eu, no meu caso aqui, eu vou escolher o disco local C, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho nenhum pendrive aqui conectado, tá? Então eu deixei a copa portátil lá dentro do disco local C. Mas aí você vai achar o seu pendrive ou disco removível, tá? Esse disco removível pode ser um HD externo, pode ser um cartão de memória, agora tem aqueles HD SSD, tá? Não tem problema. Ele vai aparecer nessa lista aqui. Achou o disco aqui, achou o seu pendrive? Dá um Enter ou clica com o mouse em cima dele, tá? Janela sem foco. Disco local, C. Explorador de arquivos. Seleção Ctrl. Arquivos de programas não selecionado 1 de 16. Arquivos de programas. Enfoque na lista. Pode ativar. Controle item da lista arquivos de programas janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de arquivos de programas. Explorador de arquivos. Formato retangular horizontal. Centro. Fundo muito claro. Borda azul esverdeado. Contraste 1,1. Muito ruim. Fundo neutro. Dentro de caixa de diálogo, dentro de painel do Explorer, dentro de painel de layout de pastas, dentro de painel modo de exibição de pasta do Shell, dentro de lista modo de exibição de itens. Selecionado. Itens à esquerda. Disco local, C. Explorador de arquivos disco local, C. Um botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. Sistema minimizar, restaurar, fechar, mover tamanho. Disco local, C. Explorador de arquivos. Explorador de arquivos. Um botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. Então, aqui agora vai aparecer uma listinha com todos os itens que tem aqui no seu pendrive, tá? Com todas as pastas, com tudo que tem no seu pendrive. Obviamente, muito provavelmente não vai aparecer igual está aqui nesse computador. Uma porque eu nem estou com um pendrive conectado, estou no disco local da própria máquina, e outra porque isso aqui é individual de cada usuário, vai ter arquivos e pastas seus, tá? Então isso for um pendrive. O que você vai procurar aqui dentro? A pasta onde você gravou o pendrive. Qual que é a pasta onde eu gravei o pendrive? Normalmente vai ser uma pastinha com o nome de NVDA, tá? Eu costumo gravar com todas as pastinhas com o nome de NVDA, para ficar mais fácil. Como que eu faço para achar a pastinha NVDA aqui nessa lista? Então, se você tiver em padrão de lista, lembrando, se não tiver no padrão de lista, pressiona Ctrl Shift 6 para colocar lá no padrão de detalhes, que é o de lista também, né? Você pode ir com as setinhas para cima e para baixo. Se tiver no padrão de grade, tem que usar as setinhas para direita e para esquerda, tá? Mas bota no modo de detalhes que vai ser muito mais fácil. Se não tiver, aperta Ctrl Shift 6. Lembrando, como que eu sei que está no padrão de detalhes ou não? Porque se eu der uma seta para baixo, ele não vai ficar pulando, por exemplo, sei lá, do item 2 para o 6, assim, ele vai indo de 1 em 1, tá? Pressiona Ctrl Shift 6 aí se não tiver no padrão de detalhes. Estando aqui no padrão de detalhes, ou eu posso ir com as setinhas para baixo até achar a pastinha onde eu coloquei o NVDA, nesse caso aqui a pastinha NVDA, ou posso pressionar a letra inicial do que eu quero até eu encontrar o item que eu quero. Nesse caso aqui eu iria pressionar a letra N de NVDA até eu encontrar, tá? Eu vou fazer isso, eu vou dar um N aqui de NVDA. NVDA 7 de 16, NVDA em foco na lista. Controle item da lista NVDA janela restaurada, ampliação 175%. Aparência de NVDA, formato retangular horizontal, baixo centro, fundo muito claro, borda azul esverdeado, contraste 1,0, muito ruim, fundo neutro, itens à esquerda. Dentro de caixa de diálogo, dentro de painel do Explorer, dentro de painel de layout de pastas, dentro de painel modo de exibição de pasta do Shell, dentro de lista modo de exibição de itens. Um botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda.
Beleza. Caps Lock desativado. Novo botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-esquerda. Agora aqui, gente, só toma também cuidado com uma outra coisa. Imagina assim, que eu dentro desse pendrive eu tenha dois itens. Uma pastinha chamada NVDA e um arquivinho compactado com o nome de NVDA. Mas o meu computador não está configurado para ele mostrar as extensões de arquivos, tá? Nesse caso, ele vai falar NVDA para os dois itens, quanto para a pasta compactada, quanto para a pasta normal, que não está compactada, tá? Por isso é que eu recomendo também configurar lá o Windows para navegar no ESC para sair. Para mostrar as extensões dos arquivos, tá? Eu não vou mostrar aqui como fazer para mostrar as extensões do arquivo, porque não é intuito desse vídeo, mas eu recomendo que configure lá no seu computador, para você que é cego ter mais facilidade aí de saber quem é pasta compactada. Para quem enxerga, eu acho que visualmente é mais descritivo. Boa tá? tarde. São 15h30. Para facilitar você aí, mas meu computador está desse jeito, eu achei dois itens com o nome do NVDA, agora quem é quem, tá? Bom, se você também não tiver mudado essa configuração, se tiver na ordem do Windows padrão, a pasta NVDA vai estar na parte de cima, vai aparecer primeiro, e o arquivo NVDA vai aparecer mais para baixo na lista, tá? Bom, então aqui vamos ver se ele lê uma diquinha de lista aqui, ó. Intel 6, NVDA 7 de 16, NVDA em foco na lista. Controle item da lista NVDA janela restaurada, ampliação 175%. Aparência de NVDA, formato retangular horizontal, baixo centro, fundo muito claro, borda azul esverdeado, contraste 1,0, muito ruim, fundo neutro. Data da criação, 02/12/2025, 15 horas, tamanho, 1,65 GB pastas, Braille Display Drivers, com Registration Fixes, ... Arquivos, azencil.pyd, bise2.pyd, fidekel.pyd, ... Dica de ferramenta. Bom botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda. Também quando você chega com as setas em cima desse item, então aqui, se você chegou com a letra N, dá uma setinha para cima e uma para baixo, que ele foca aqui com as setas. Microsoft, conteúdo da web, perfil 2 Aqui região. Borges, Microsoft, Natural, https, enviou uma mensagem artes.microsoft.com/v2. Clicável Fernando, boa tarde. Por favor, verificar seu ponto. Adia com marcação impar. Caso já tenha feito a solicitação via portal, por favor, verificar se a Cecília já realizou a aprovação. Jefferson Pena, Recursos Humanos Microsoft Teams Grupo Estilo Padrão Português, Brasil, Microsoft. Controle janela restaurada, ampliação 175% dentro de controle, dentro de painel Chrome Legacy Window. Aparência de Microsoft, formato retangular, meio direita, fundo neutro, contraste 1,1, muito ruim, fundo neutro, painel de navegação à esquerda, Chrome Legacy Window, janela Chrome Legacy Window. Microsoft, conteúdo da web, perfil 2, documento com 7 caracteres, não botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda. Não botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-esquerda. NVDA menu, use as setas, disco local, C, explorador de arquivos. Controle painel disco local, C, explorador de arquivos janela maximizada, ampliação 175%. Dentro de caixa de diálogo área de trabalho, dentro de caixa de diálogo disco local, C, explorador de arquivos. Aparência de disco local, C, explorador de arquivos, formato retangular, centro, fundo neutro, contraste 1,9, muito ruim, fundo neutro, itens à esquerda. Disco local, C, explorador de arquivos. Seleção ponto NVDA 7 de 16. Use as setas para mover ao item seguinte ou anterior desta lista. Controle item da lista NVDA janela restaurada, ampliação 175%. NVDA em foco na lista. Dentro de caixa de diálogo, dentro de painel painel do Explorer, dentro de painel de layout de pastas, dentro de painel modo de exibição de pasta do Shell, dentro de lista modo de exibição de itens. Pode ativar. Aparência de NVDA, formato retangular horizontal, baixo centro, fundo muito claro, borda azul esverdeado, contraste 1,0, muito ruim, fundo neutro. Disco local, C. Mover tamanho maximizar fechar Alt mais F4. Lápis pode editar, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-meio. Lápis pode editar, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-meio. Bom, aqui antes da gente ser interrompido, ó, então quando você desce uma setinha para cima e para baixo, ele lê uma dica de ferramenta, que são aqueles balãozinhos que ficam do lado do item, tá? E a dica de ferramenta aqui que ele leu foi, contém X pastas, X arquivos, tal. Pode editar, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-meio. Essa geralmente é uma dica
ela, ó. Vou ver aqui o que aconteceu. Aqui meu computador. Desconhecido. Meu computador aqui teve morte súbita. Botão. Detalhes. Mostrar ou ocultar painel de detalhes. Mostrar ou ocultar painel de detalhes. Dica de ferramenta. Pronto, acho que vai voltar a vida aqui. O foco. Disco local. C. Explorar. Intel 6 de desempenho. NVDA 7 de desempenho. Então, Data da criação. 02 barra. estou aqui na pastinha NVDA. Vou dar um Enter aqui em cima dela para abrir. Janela sem foco. NVDA explorador de arquivos. Seleção Ctrl. Braille Display Drivers não selecionado 1 de 150. Braille Display Drivers em foco na lista. Controle item da lista Braille Display Drivers janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de Braille Display Drivers. Formato retangular horizontal. Centro. Fundo muito claro. Borda azul esverdeado. Contraste 1,1. Muito ruim. Fundo neutro. Itens à esquerda. Selecionado. Pode ativar. Dentro de caixa de diálogo, dentro de painel do Explorer, dentro de painel de layout de pastas, dentro de painel modo de exibição de pasta do Shell, dentro de lista modo de exibição de itens, NVDA explorador de arquivos NVDA explorador de arquivos, no botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição superior direita. Então, aqui você viu que ele abriu aqui uma pastinha cheia de itens, tá? E esses são itens tudo com nome meio estranho, tá? Não se assuste. Não se importa muito com essa lista. Com essa listinha aqui, você vai encontrar ou com a setinha para baixo, ou com a letra inicial, certo? Que nesse caso vai ser a letra N, o arquivinho nvda.exe, tá? Vou apertar um N aqui, ó. Ainda não é esse. Vou ir com a setinha para baixo ou com N? Vou com a setinha para baixo. Últimas notícias. Lula liga para Trump e pede revisão de tarifas sobre produtos brasileiros. .rc 109 de 150. .rc em foco na lista. Controle item da lista .rc janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de .rc. Formato retangular horizontal. Baixo centro. Fundo muito claro. Borda azul esverdeado. Contraste 1,1. Muito ruim. Fundo neutro. Descrição do arquivo. NVDA Application. NUI Access. Empresa. NV Access. Versão do arquivo. 2026.1.0.5370 em data da criação. 02/12/2025. 15 horas. Tamanho. 99,7 KB. Dica de ferramenta. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição superior direita. Beleza. Daí você vai encontrar esse arquivinho aqui, o nvda.exe. Novamente, pode ser que ele não exiba o .exe. Se você não tiver com as suas extensões de arquivos sendo mostradas, posição superior direita. Se você não tiver, eu recomendo que você coloque lá as extensões de arquivo para ser mostradas. Ah, não vou fazer isso por enquanto. Então, beleza. Como que eu sei que eu estou no arquivo executável? Já que se não tiver as extensões, ele vai falar só NVDA. Porque normalmente ele vai ser o primeiro da lista, ou você vai encontrar aqui também essa diquinha de ferramenta aqui que ele leu quando eu cheguei com a seta para baixo. Aqui lá, NVDA, Launcher, tal. Tá? Esse é o executor, o arquivo que executa o NVDA, tá bom? Beleza, encontrou esse arquivinho? Dá um Enter aí para abrir. Você também vai ver que vai dar certo. Se você der um Enter em cima do arquivo certo, ele geralmente não vai te dar nenhum alerta nem nada e vai acontecer isso aqui, ó. Dá um Enter. Nesse caso aqui, como eu já tinha o NVDA, tocou uma musiquinha do NVDA fechando, tocou a música do NVDA portátil sendo aberto. Pode ser que aí demore, tá? NVDA explorador de arquivos. NVDA explorador de arquivos. Seleção Ctrl. .rc 109 de 150. Use as setas para mover ao item seguinte ou anterior desta lista. Janela NVDA explorador de arquivos pronta para interação. Controle item da lista da .rc janela restaurada. Ampliação 175%. Dentro de caixa de diálogo. Dentro de painel do Explorer. Dentro de painel de layout de pastas. Dentro de painel modo de exibição de pasta do Shell. Dentro de lista modo de exibição de itens. Janela NVDA explorador de arquivos. Painel 1 na parte superior. Painel. NVDA na parte centro. Painel.
Painel 3 na parte inferior. Painel. Aparência de .rc. Formato retangular horizontal. Baixo centro. Fundo neutro. Contraste 1,8. Muito ruim. Fundo neutro. Itens à esquerda. Atualizando complementos. Indexação de arquivos ativa. OneDrive sincronizando arquivos. OneDrive sincronizando arquivos. 7 janelas abertas recentemente. Backup Host. NVDA Explorador de arquivos. OBS 32.0.2. Perfil. Sem nome. Cenas. Sem nome. WhatsApp Beta. 4. WhatsApp. Program Manager e memória de trabalho maior. Complementos atualizados. Reinicie o NVDA para ativar as alterações. Da.rc em foco na lista. Image Caption 1. Pode ativar. NVDA Explorador de arquivos. Explorador de arquivos. O foco não mudou. Tente Tab para navegar o ESC para sair. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição superior direita. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição superior direita. Beleza, daí agora aqui, ele abriu aqui No botão interativo. o NVDA portátil, tá? Posição superior direita. O que é esse NVDA portátil? É uma cópia do NVDA que está rodando no seu HD externo, no seu pendrive externo, tá? Ele vai funcionar? Vai. Se você quiser usar desse jeito, você pode usar. Sabe, ele tem algumas restrições para ler algumas telas do Windows, como por exemplo, você instalar e desinstalar programas, esse tipo de coisa, mas por geralzão vai funcionar. Qual que é o único impacto? É que ele fica rodando no seu disco, externo ou no seu pendrive. Assim que você ejetar o disco externo ou o pendrive, o NVDA também para de funcionar, tá? Então, eu acho que se é para seu uso comum, normal, o mais comum é você instalar ele aí no seu computador. Outra coisa, se você habilitou o narrador para fazer tudo isso até agora aqui você pode desabilitar o narrador com Ctrl iniciar Enter, porque daí agora você vai ficar com duas vozes falando ao mesmo tempo, tá? Outra coisa, por aqui você vai falar, putz, não notei diferença nenhuma entre o NVDA que você estava falando e esse daqui, o NVDA aqui portátil. Por quê? Porque aqui nesse teste que eu estou fazendo, esse vídeo, basicamente eles são a mesma coisa, tá? Basicamente eles são o mesmo arquivo. Aí na sua casa você pode perceber alguma diferença, ou pela voz, ou pelos detalhes de informações, tá? São cópias com configurações e add-ons diferentes, tá? Mas beleza. Uma vez que iniciou aqui o NVDA portátil, agora aqui você vai abrir o menu do NVDA. Com o mouse, o menu do NVDA, ele geralmente fica ali na barra de tarefas do lado do relógio. Fica aí um íconezinho lá do NVDA. Eu não sei muito bem qual que é o ícone do NVDA, mas deve ter alguma coisa a ver com o olho, se eu não me engano, tá? Pode encontrar lá ele do lado do relógio e dar um clique nele. Ou pode fazer igual eu vou fazer aqui. Você vai pressionar Insert N, tá? Vai achar o insert aí do seu teclado, vai ficar com ele preso, vai dar um toquinho na letra N, N de navio, N de NVDA, e vai soltar as duas teclas. Então, Insert N. Ou nesse caso aqui, desse NVDA, está configurada para usar a tecla Caps Lock como insert também. Então pode pressionar Caps Lock N que vai fazer o mesmo efeito. Ele vai abrir esse menuzinho aqui, ó. NVDA menu. Aparência de controle, formato retangular, baixo direita, fundo neutro, contraste 1,0, muito ruim, fundo neutro, painel de navegação à esquerda, controle NVDA. Use a seta acima e baixo para mover pelas opções do menu instantâneo. Janela restaurada, ampliação 175% dentro de caixa de diálogo, área de trabalho, dentro de caixa de diálogo, contexto. Aparência de NVDA, formato retangular, meio direita, fundo neutro, contraste 1,1, muito ruim, fundo muito escuro. NVDA Highlight abrindo preferências ferramentas Add Fins Studio ajuda perfis de configurações. Lápis pode editar, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-meio. Aí por esse menuzinho, posição centro-meio. ou você pode clicar ali com o mouse em ferramentas, ou pode descer com o mouse até ele, com as setas do teclado, até ele falar ferramentas, ó. Preferências submenu P, ferramentas submenu F, controle entre de menu ferramentas janela restaurada, ampliação 175%. Aparência de ferramentas do navegador, formato retangular horizontal, meio direita, fundo azulado, borda azul esverdeado, contraste 1,1, muito ruim, fundo azul esverdeado. Aqui ele falou ferramentas contém submenu. Você vai dar uma clicada aí com o mouse para ele expandir esse submenu, ou pode dar uma setinha para a direita para ele expandir o submenu. Ver modelo de 15.
Controle e item menu virtual janela restaurada. Ampliação 175% dentro de caixa de diálogo área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo ferramentas. Dentro de controle ferramentas. Criar cópia portátil C6 de 15. Aparência de VLOG. Formato retangular horizontal. Cima esquerda. Fundo azul esverdeado. Contraste 1,0. Muito ruim. Fundo muito escuro. Controle e item de menu criar cópia portátil Janela restaurada. Ampliação 175% itens à direita. Aparência de criar cópia portátil Formato retangular horizontal. Meio esquerda. Fundo azul esverdeado. Contraste 1,1. Muito ruim. Fundo azul esverdeado. VLOG visualizador de fala. Visualizador de braille. Loja de complementos Console Python criar cópia portátil Seta padrão. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-meio. Bom, aqui você viu aqui que no meu computador ele fez um efeito curioso. Ele abriu o submenu e deu um pulo. Estava com um item focado, de repente ele ficou com outro item focado. Isso eu acho que acontece com algum conflito por causa da ampliação da tela, tá? Eu acho, porque em computadores que não tem a tela ampliada, geralmente esse problema não acontece. Mas não tem problema, você vai localizar aqui com as setinhas para cima e para baixo esse item aqui, ó. Console Python loja de complemento. Console Python criar cópia portátil instalar em NVDA. E 7 de 15. Controle item de menu instalar em NVDA. Janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de instalar em NVDA. Formato retangular horizontal. Meio esquerda. Fundo azulado. Borda azul esverdeado. Contraste 1,1. Muito ruim. Fundo azul esverdeado. Itens à direita. Seta padrão. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-meio. Você vai abrir esse item aqui. Instalar o NVDA. Tá bom? Para instalar, para abrir esse item, dá um clique com o mouse ou dá um enter em cima dele aqui. Instalar o NVDA diálogo. Para instalar o NVDA no disco rígido, por favor pressione o botão continuar. Foi encontrada no sistema uma instalação anterior do NVDA. Essa instalação será atualizada. Sua configuração possui complementos que são incompatíveis com esta versão de NVDA. Esses complementos serão desabilitados. Após a instalação, você poderá reabilitar manualmente os complementos por sua conta e risco. Se você confia nesses complementos, por favor revise a lista para decidir se continua com a instalação. Entendo que os complementos incompatíveis serão desabilitados e podem ser reabilitados manualmente por minha conta e risco após a instalação. Caixa de seleção não marcada. Controle caixa de seleção. Entendo que os complementos incompatíveis serão desabilitados e podem ser reabilitados manualmente por minha conta e risco após a instalação. Pressione espaço para marcar ou desmarcar esta caixa de seleção. Janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de entendo que os complementos incompatíveis serão desabilitados e podem ser reabilitados manualmente por minha conta e risco após a instalação. Configurações de contas. Formato retangular horizontal. Centro. Fundo muito escuro. Borda neutro. Contraste 1,0. Muito ruim. Fundo neutro. Dentro de caixa de diálogo área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo instalar o NVDA. Dentro de controle instalar o NVDA. Dentro de caixa de diálogo entendo que os complementos incompatíveis serão desabilitados e podem ser reabilitados manualmente por minha conta e risco após a instalação. Itens à esquerda. Instalar o NVDA. Entendo que os complementos incompatíveis serão desabilitados e podem ser reabilitados manualmente por minha conta e risco após a instalação. Opções. Usar o NVDA nas credenciais do Windows. E comercial deixar atalho já existente na área de trabalho. Copiar configuração e comercial portátil para a conta de usuário atual. Janela entendo que os complementos incompatíveis serão desabilitados e podem ser reabilitados manualmente por minha conta e risco após a instalação. Instalar o NVDA entendo que os complementos incompatíveis serão desabilitados e podem ser reabilitados manualmente por minha conta e risco após a instalação. Opções revisar complementos. Continuar cancelar. No botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição inferior direita. No botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição inferior direita. No botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição inferior direita. Nova notificação de WhatsApp Beta, Novo. Cecília Emilian. Olá pessoal. Boa tarde. No dia 11 de dezembro, vamos fazer uma surpresa para os alunos e acompanhantes e com a apresentação da música Andar com Fé, do Gilberto Gil. Preparem-se. https://www.gin.com/santiforme igual swapst comercial que igual Gilberto mais Gil mais andar mais com mais F por cento se 3% a 9% 20 letras por cento 20 de por cento 20 metros por cento se 3% básicas e comercial fitas igual CID por cento 221 a 46 c 2b 69 enfim 2 cf de 7 de 97 enfim 6 b 4 de f 4 3522 f 2 por cento 22 mais e por cento 222 b 70417 cf 33 b 73 f 2 por cento 22 envelope 2 mensagens não lidas. Entrada de texto. 1 de 1 janela. Nova notificação de WhatsApp Beta, Novo. Cecília Emilian. Olá pessoal. Boa tarde. No dia 11 de dezembro, na festa de final de ano, vamos fazer uma surpresa para os alunos e acompanhantes e com a apresentação da música Andar com Fé, do Gilberto Gil. Preparem-se.
https://www.bin.com/santiforme igual Snapsp comercial que igual Gilberto mais Gil mais andar mais com mais F% C3% a 9% 20 letras por cento 20 de por cento 20 metros por cento C3% básicas e comercial fitas igual CID por cento 221 a 46 C2B 69 IF 2 CF de 7 de 97 IF 6 B4 de F 43522 F2% 22 mais E por cento 222 B70417 CF 33 B73 F2% 22 envelope 2 mensagens não lidas. Entrada de texto. 1 de 1 janela. O foco não mudou. Tente tab para navegar o ESC para sair. Desculpa, tá? Que eu não desabilito, acabei não desabilitando as notificações no meu computador, então tá chegando toda hora, tá chegando coisa. Zaf, né? Bom, agora aqui vocês viram que aqui no meu computador ele mostrou aqui uma caixa de seleção falando, olha, a sua cópia atual do NVDA tem complementos incompatíveis, tal. Isso acontece basicamente de dois motivos. Uma, porque eu já tinha um NVDA instalado aqui no meu computador, que é esse que a gente está vendo funcionar até pouco tempo atrás. Tá? E ele já tem add-on, já tem um monte de coisa. Outro, então, e se você não tem e-mail, se a sua máquina nunca recebeu o NVDA, essa caixinha de seleção não vai aparecer. Outro motivo também é porque na cópia minha instalada e nessa cópia aqui eu estou usando uma versão de testes do NVDA, então ele fica falando que um monte de complemento é incompatível, por N regras aqui do NVDA, tá? Então, eu acho que não vai aparecer, mas se essa caixa aí de seleção aparecer aí no seu computador, é só dar um clique nela para deixar ela marcada ou dar um espaço em cima dela para marcar. Marcar. E agora aqui continuar navegando com o Tab. Opções grupo. Usar o NVDA nas credenciais do Windows. Caixa de seleção marcar. Controle caixa de seleção. Usar o NVDA nas credenciais do Windows. Janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de usar o NVDA nas credenciais do Windows. Menu iniciar. Formato retangular horizontal. Meio esquerda. Fundo neutro. Contraste 1,2. Fundo neutro. Dentro de caixa de diálogo, área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo, instalar o NVDA. Dentro de controle, instalar o NVDA. Dentro de caixa de diálogo, opções. Dentro de grupo, opções. Dentro de caixa de diálogo, usar o NVDA nas credenciais do Windows. No botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão. Posição inferior direita. Opções. Grupo 1 de 1. Item 1 de 3 itens à direita. Janela usar o NVDA nas credenciais do Windows. Nova notificação de WhatsApp Beta. Defesa Civil. Aviso atenção. Importante. Possibilidade de chuvas intensas na região de São Paulo/SP. Colete salva-vidas proteja-se. 15 horas e 45 minutos. Chuva forte persistente na região de Embu-Guaçu, zona sul de São Paulo e São Bernardo do Campo. Tem raios, vento e granizo. Atinge municípios vizinhos. Tenha cuidado nas próximas horas. Memorando descrição. 15 horas e 45 minutos. Chuva forte persistente na região de Embu-Guaçu, zona sul de São Paulo e São Bernardo do Campo. Tem raios, vento e granizo. Atinge municípios vizinhos. Tenha cuidado nas próximas horas. Calendário neste alerta é válido até 02/12/2025, 20 horas e 30 minutos. Lâmpada, você recebeu esta mensagem, pois tem este local ativo em seus alertas da Defesa Civil. Ponto envelope 3 mensagens não lidas. Entrada de texto. 1 de 1 janela. No botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição inferior direita. No botão interativo, cursor do mouse em tamanho padrão, posição inferior direita. Tô feito, hein? Se essa chuva chegar aqui. Bom, ó, daí tem essa caixinha aqui, normalmente você não vai precisar mexer nela, tá? Ela fala assim, ó. Usar o NVDA nas credenciais do Windows. Usar o NVDA nas credenciais do Windows. Se por algum motivo muito estranho tiver desmarcada aí no seu computador, marca ela com espaço, tá? Mas normalmente ela já vai estar marcada, você não vai precisar mexer. Dá mais um tab. Deixar atalho já existente na área de trabalho. Caixa de seleção marcado Alt mais V. Controle caixa de seleção. Deixar atalho já existente na área de trabalho. Janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de deixar atalho já existente na área de trabalho. Área de trabalho. Formato retangular horizontal. Baixo esquerda. Fundo neutro. Contraste 1,2. Muito ruim. Fundo neutro. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição inferior direita. Dentro de caixa de diálogo. Área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo. Instalar o NVDA. Dentro de controle. Instalar o NVDA. Dentro de caixa de diálogo. Opções. Dentro de grupo. Opções. Dentro de caixa de diálogo. Deixar atalho já existente na área de trabalho. Itens à direita. Opções. Grupo 1 de 1. Item 2 de 3. Janela em comercial. Deixar atalho já existente na área de trabalho. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição inferior direita. Então, esse deixar atalho na área de trabalho aqui do NVDA também já vai estar marcado no seu computador. Não precisa se preocupar. Deixa ele marcado. Mais um tab. Copiar configuração portátil para a conta de usuário atual. Caixa de seleção não marcado Alt mais P. Controle caixa de seleção. Copiar configuração portátil para a conta de usuário atual. Janela restaurada. Ampliação 175%.
Aparência de copiar configuração portátil para a conta de usuário atual. Configurações de contas. Formato retangular horizontal. Baixo esquerda. Fundo neutro. Borda muito escura. Contraste 1,2. Muito ruim. Fundo neutro. Dentro de caixa de diálogo, área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo, instalar o NVDA. Dentro de controle, instalar o NVDA. Dentro de caixa de diálogo, opções. Dentro de grupo, opções. Dentro de caixa de diálogo, copiar configuração portátil para a conta de usuário atual. Itens à direita, opções. Grupo 1 de 1. Item 3 de 3. Janela, copiar configuração e comercial portátil para a conta de usuário atual. Não botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição inferior direita. O foco não mudou. Tente Tab para navegar no ESC para sair. Não botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição inferior direita. Agora essa daqui é muito importante, tá? Copiar configurações portáteis para a conta de usuário atual. Você viu que ela está desmarcada? Então essa daqui a gente precisa marcar. Então vou marcar aqui com espaço. Marcar. Se você não marcar ela, ele vai instalar o NVDA, mas não vai puxar as configurações pessoais aqui que tem na cópia portátil. Isso quer dizer, os add-ons, todas as configurações que foi feita na cópia portátil não vai ser copiado para o seu NVDA, tá? Então é importante deixar essa caixa de seleção aqui marcada. Marcou ela, daí vamos com Tab. Revisar complementos, Continuar, botão Alt mais C. Controle, botão continuar, janela restaurada. Ampliação 175%. Aparência de continuar. Formato retangular horizontal. Baixo direita. Fundo azul esverdeado. Borda neutro. Contraste 1,4. Muito ruim. Fundo neutro. Dentro de caixa de diálogo, área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo, instalar o NVDA. Dentro de controle, instalar o NVDA. Dentro de caixa de diálogo, continuar, painel de navegação à esquerda. Janela e comercial, continuar. Não botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição inferior direita. Bom, aqui temos aqui o botãozinho continuar. Vamos dar um espaço aqui para ele continuar a instalação. Pressione NVDA, atualizando o NVDA diálogo, por favor aguarde enquanto se atualiza a instalação anterior do NVDA. Controle, atualizando o NVDA, janela restaurada. Ampliação 175% dentro de caixa de diálogo, área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo, atualizando o NVDA. Aparência de atualizando o NVDA, formato retangular horizontal, cima esquerda, fundo neutro, borda muito escuro, contraste 1,1, muito ruim, fundo muito escuro, itens à direita. Por favor aguarde. Janela atualizando o NVDA, 0%. Atualizando o NVDA, por favor aguarde enquanto se atualiza a instalação anterior do NVDA. Seta padrão, cursor do mouse em tamanho padrão, posição inferior direita. Atualizando o NVDA, por favor aguarde. Por favor aguarde. Por favor aguarde. Êxito diálogo, instalação do NVDA atualizada com êxito. Por favor pressione OK para iniciar a cópia instalada. OK botão. Pressione espaço ou Enter para ativar este botão. Controle botão OK, janela restaurada. Ampliação 175% dentro de caixa de diálogo, área de trabalho. Dentro de caixa de diálogo, êxito. Dentro de controle, êxito. Dentro de caixa de diálogo, OK. Aparência de OK. Botão confirmar. Formato retangular horizontal. Meio direita. Fundo muito escuro. Contraste 1,0. Muito ruim. Fundo muito escuro. Painel de navegação à esquerda. Instalação do NVDA atualizada com êxito. Por favor pressione OK para iniciar a cópia instalada. OK. Janela OK. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-direita. Windows Widgets êxito. Instalação do NVDA atualizada com êxito. Por favor pressione OK para iniciar a cópia instalada. OK. Êxito. No botão interativo. Cursor do mouse em tamanho padrão. Posição centro-direita. Beleza. Agora aqui, antes de eu continuar falando, só alguns alertas, tá? Então aqui você viu que aqui no meu computador ele não deu alerta nenhuma, já instalando aqui. Pode ser que aí no seu computador o Windows mostre um alerta falando: olha, você tem certeza que você quer permitir que esse programa seja instalado no seu computador? Normalmente, ou o NVDA, se você já tiver instalado, ou o narrador vai ler esse aviso para você, tá? Caminha com o Tab até o Sim e dá um Enter. Agora, se nenhum leitor de telas lê para você, mas você perceber que você tem um pouco de visão, ou até se você esperar uns 20 segundos e sei lá, e perceber que tem alguma... É que é meio estranho mesmo, tá? Se você não tiver nenhum auxílio, é meio difícil de você saber que essa tela apareceu. Mas enfim, se você esperar um bom tempo e ver que parece que nada anda, experimenta dar um Alt Y para ver se não foi essa tela que apareceu, tá? Alt Y, você pressiona lá o botão Sim. Outro efeito que pode acontecer, faz tempo que eu não vejo, tá? Mas acontecia nos Windows aí um pouco tempo atrás. É dessa tela aparecer e ela aparece ainda fora de foco. É uma coisa linda. Então, mesmo com o leitor de telas ligado, ele não te avisa. Daí a mesma coisa, espera aí um tempinho, sei lá, uns 3 minutos. Se nada acontecer, vai caminhando com o Tab e vê se o NVDA fala assim alguma coisa, ou o narrador, alguma coisa parecida com isso,
controle de conta de usuário, ou como NVDA Application requer a sua atenção, ou algo desse tipo, tá? Se ele falar, você solta o Alt lá e dá um Alt Y, tá? Para clicar no botão sim. Então, Alt Tab é assim, pressiona o Alt, mantém o Alt preso, não tira o dedo do Alt, vai dando toquinhos na tecla Tab, quando ouvir o nome da janela que quer, aí solta o Alt. Tente Tab para navegar o ESC para sair. Mas se tudo der certo, se essa tela aparecer, você vai contar, e o leitor de telas vai te falar, vai contar até sim e dá um Enter, tá? Aqui ele já falou que durante a instalação, eu não sei que o NVDA aqui meu fala tanta coisa, mas você viu que ele só fica falando, aguarde, instalando o NVDA, e fica pi, aguarde, instalando o NVDA, pi, então, e não fala nenhuma barra de progresso, tá? Isso é normal, tá? Então a mesma coisa, dependendo da velocidade do seu computador, dependendo aí das condições, pode ser que essa instalação demore, tá? Então, sei lá, se passar aí de uns 3, 4 minutos, talvez dê para você ir tentar perceber o que está acontecendo, tá? Mas normalmente vai demorar um pouquinho mesmo. Acabou de instalar, ele vai estar aqui com o botão, já com foco no botão OK, eu vou dar um Enter. Envio. Ele fechou o NVDA portátil, que estava no pendrive. E agora está abrindo o NVDA que ele acabou de instalar. NVDA Explorador de Arquivos. NVDA Explorador de Arquivos. Boa tarde. São 16 horas em Web ponto. Times 16 horas. Agora são 16 horas. Da ponto RC 109 de 150. Use as setas para mover ao item seguinte ou anterior desta lista. Da ponto RC em foco na lista. Janela NVDA Explorador de Arquivos pronta para interação. Janela NVDA Explorador de Arquivos. Painel 1 na parte superior. Painel. NVDA na parte centro. Painel. Painel 3 na parte inferior. Painel. Complementos atualizados. Reinicie o NVDA para ativar as alterações. Indexação de arquivos ativa. OneDrive sincronizando arquivos. OneDrive sincronizando arquivos. 9 janelas abertas recentemente. Nova notificação. Pesquisar. Iniciar. Host de experiência no Windows Shell. NVDA Explorador de Arquivos. OBS 32.0.2. Perfil. Sem nome. Cenas. Sem nome. WhatsApp Beta. 4. WhatsApp Program Manager. Mais uma outras. Controle item da lista da ponto RC janela restaurada. Ampliação 175%. Dentro de caixa de diálogo, dentro de painel do Explorer, dentro de painel de layout de pastas, dentro de painel modo de exibição de pasta do Shell, dentro de lista modo de exibição de itens. Aparência de .RC, formato retangular horizontal, baixo centro, fundo neutro, contraste 1,8, muito ruim, fundo neutro, itens à esquerda. Pode ativar. Image Caption 1, NVDA Explorador de Arquivos, o foco não mudou. Tente Tab para navegar o ESC para sair. Seta padrão, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-direita. Seta padrão, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-direita. Seta padrão, cursor do mouse em tamanho padrão, posição centro-direita. E beleza, bom, agora o seu NVDA já está instalado, tá bom? Agora é só usar. Desculpa aí por eu falar muito, desculpa se ficou muito maior do que eu pensei que ia ficar, mas é isso aí. Em todo caso, vai correndo aí para frente. Tá, vou parar aqui a gravação. OBS 32.0, janela OBS 32.0.2, perfil, sem nome, cenas, sem nome janela. Aparência de controle, cima esquerda, fundo muito escuro, contraste 1,0, muito ruim, fundo muito escuro, itens à direita. Controles janela, interromper gravação botão. Pressione espaço ou enter para ativar este botão. Controle botão interromper gravação.